Noite! Boa noite, pessoal! Quarta-feira, dia 13 de setembro, acho que é 13, né? Eu acho que é 13 hoje. Estamos aqui de volta com as nossas tradicionais lives de quartas-feiras. Já foi um dia de terça-feira, agora é quarta. Olá, Zilinda! E as nossas tradicionais, eu já não sei quantas lives eu já fiz, mas com certeza mais de 1000. Olá, Aninha, tudo bom? E vamos, né, como de costume, responder aqui as perguntas da família Mess e também as perguntas das pessoas que aqui, com muito carinho, participam desse momento, né, de troca de conhecimentos, troca de informações a respeito de saúde. E tudo bom, Aninha? E vamos lá, porque as lives têm passado de 1 hora, né, gente? Eu não paro de falar e as pessoas também estão muito interessadas e tudo, então a coisa tem demorado. Então vamos começar logo para não perder tempo. Olá, Patrícia, olá, Aninha, todos bem-vindos. A Idália perguntou, doutora, minha dúvida tem a ver com os períodos de jejum. Só devemos fazer 2 refeições por dia, não é? Então, isso eu oriento para o pessoal do MES, eu acho que é uma rotina que eu já tenho na minha vida há muitos anos, é fazer 2, no máximo 2 refeições por dia. Muitas vezes eu só faço uma e as pessoas hoje que comem 6 vezes por dia falam: isso é uma loucura, pelo amor de Deus, você é um faquir, você vai ficar doente. E muito pelo contrário, né, gente? Eu tenho muita saúde, a maioria das pessoas que me acompanham e seguem essas orientações, o que eu mais ouço é: doutor, eu nunca me senti tão bem. Então a gente não percebe que a gente está num mindset de comida, comida, comida. A gente tem que escoar o excedente de grãos que existem, né? A produção alimentar aumentou de tal forma que hoje a gente só tem informação de comer, 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 parece que é para resolver o problema do mundo que não para de produzir comida. É claro que ainda existem alguns bolsões de pobreza, né, com escassez de comida, mas eu falo, né, para as pessoas que estão aqui me assistindo, que vivem num ambiente carregado de comida em todos os lados. A gente olha, qualquer lugar que a gente vai, tem ali um pratinho com bolachinhas, tem ali uma maquininha de snack, tem ali uma pilhazinha de croissants, e a gente vive nesse mundo e não percebe que a gente está o tempo todo, né, colocando para dentro do nosso corpo, a gente está dando trabalho, um excesso de necessidade de metabolização que o corpo não dá conta, e aí vem aquelas pessoas com aquelas análises cheias de triglicerídeos, colesterol, ácido úrico e ferritinas, etc. Várias situações que podem estar relacionadas com um acúmulo, excesso de comida que a gente coloca para dentro do corpo. Olá, Jaqueline, tudo bem, irmão? Então vamos lá, a Idália perguntou, minha dúvida tem a ver com os períodos de jejum. Eu sou agente da BIMB. Aí lá, ela fazendo BIMB, tem que, nessas formações aí da BIMB, você tem que ensinar o pessoal também a comer certo. Não é só comer com a BIMB, mas comer certo também. Dá para fazer um monte de pratos maravilhosos e saudáveis com a BIMB, tá? Imagina num dia de demonstrações. Eu saio de casa às 14 horas e com 2 clientes, normalmente volto às 21, 22 para casa. Como faço com o jejum? Sendo que muitas vezes não tem intervalo entre uma cliente e outra. Se a demonstração for apenas uma e for pelas 18, já só chego a casa às 21h30. Posso jantar essa hora? Como regulo os horários do jejum? Bom, então é assim, uma das coisas que eu mais acho interessantes da prática do jejum é que ela é adaptável. É uma prática que é adaptável a qualquer rotina. Se você tem uma rotina diurna, se você tem uma sobrecarga maior à noite, né? Se você tem algum hábito alimentar fora do comum, se você não tem tempo para fazer muita comida, para tudo isso o jejum é maravilhoso, gente, porque ele se adapta. No caso aqui da Idália, essa estratégia que ela falou, né, de que ela sai às 14 para dar demonstrações de fazer comida e depois só volta para casa às 21, dá para ela 2 possibilidades, que aqui na pergunta ela não soube explicar direito, mas aí eu vou dar 2 posições para ela. A primeira seria: se ela, nas demonstrações que ela faz da BIMB, eu não sei direito, tá? Eu já fui uma demonstração de BIMB há muitos anos atrás, mas eu não lembro. Se a pessoa que está demonstrando, se ela come também, se ela participa da refeição ou se ela só faz comida para os outros. Então,
Uma das coisas que, como eu já falei, ela inclusive deve aproveitar essa oportunidade que ela tem para ensinar as pessoas também como fazer pratos saudáveis com a Bimby, né? Não é só, sei lá, fazer mousse de morango cheio de açúcar. Se ela come junto com as pessoas na demonstração, faz parte da demonstração, ela também participar da degustação, eu sugeria a degustação, pessoal. Olha, não sei o que foi. Estão boicotando, é o pessoal concorrente da Bimby. Deve ser isso. Não sei o que aconteceu, gente. Caiu a ligação, peço desculpa. E eu tô aqui com a rede de dados móveis, então normalmente a ligação é muito boa. Então, se ela faz a demonstração e come junto, né? Então ela faria intervalo de jejum entre 14, 18 e 19 horas, e aí ela faria, sou eu ou cortou? Não, cortou mesmo, mas agora parece que já voltou. E aí ela faria o intervalo de jejum, o intervalo da alimentação nesse intervalo. E o jejum dela seria das 20 horas, mais ou menos, até as 14. Então olha que fantástico, ela faria um jejum de 18 horas. Tá maravilhoso. E aí ela estaria funcionando super bem com o jejum e a rotina de trabalho dela. Agora vamos supor que ela não pudesse comer nas demonstrações. É só para fazer a demonstração. Olá, boa tarde, tudo bom, Alex? Então o que acontece? Ela faria a primeira refeição, por exemplo, quando ela acorda, né? Assim que ela acordou. E a outra refeição, por exemplo, sei lá, 9 horas da manhã, etc. E a outra refeição ela podia fazer um pouquinho antes dela ir para a demonstração, tipo 13 horas, né? 13h30. E aí ela faria a janela do jejum na parte da tarde e da noite. Que isso, gente, é uma estratégia de jejum perfeita. Eu falo muitas vezes do jejum da manhã, porque o jejum da manhã é mais fácil do ponto de vista social, tá? Porque de manhã a gente está corrido e etc. E do ponto de vista hormonal, porque de manhã a gente tem o cortisol liberado no nosso corpo no maior pico do dia, e o cortisol ajuda a gente, por ser um hormônio hiperglicemiante e um hormônio de energia, ele ajuda a gente a ter menos compulsões de comer, etc. O jejum da noite, ele tem a dificuldade social de você estar lá com a sua família, né? Chegou todo mundo em casa, etc. E você quer estar lá na mesa comendo com os seus familiares. E o jejum da noite tem a dificuldade que no final da noite muitas pessoas começam a ter compulsões alimentares. Então é mais duro fazer o jejum da noite. Mas ele é o mais fisiológico. O ser humano, a partir de umas 6, 7 horas, já não tinha nem luz, né? E já não era o horário de comer. Normalmente, nesse momento, ele já ia para dentro da caverna para começar a noite, né? Começar a descansar. Hoje as pessoas, né, chegam em casa às 9 da noite e depois querem comer depois disso. Ela, por exemplo, falou, eu só vou chegar em casa às 9, 10 horas. Isto não é hora de comer. 9, 10 horas é hora de dormir. Não é hora de comer. Respeite a sua fisiologia. Aquela pessoa que me fala que me acorda cansado, a primeira pergunta que eu faço é, que horas você dorme? Aí a pessoa que fala, eu acordo cansado, doutor, mas eu durmo 2 da manhã. Pois é, você pode dormir a hora que você pode acordar a hora que for. Dormir 2 da manhã não vai te dar um sono de qualidade. Não dá. Porque o ser humano ele não foi desenhado para isso. A gente foi desenhado para dormir no início da noite. Tá bom? Então era mais ou menos assim. Por isso, gente, que tem a palavra meia-noite. Meia-noite significa que é o meio da noite. Né? Porque o ser humano ia para a caverna por volta de umas 7 horas da noite. Então meia-noite já seria metade da noite. Né? Acordando por volta de 4, 5 horas da manhã. E hoje as pessoas querem dormir 2 da manhã. Então a nossa liberação de melatonina durante milhares de anos foi determinada nesses intervalos de horário. E hoje isso é mais do que estudado, né? Existem o prêmio Nobel de medicina de 2017, foram médicos que estudaram esses ciclos circadianos e a importância que eles têm para a nossa saúde. Então não é para dormir tarde e nem é para comer tarde. Então, Adélia, comer às 9 da noite de forma nenhuma. Faz o intervalo a janela da alimentação durante o período da manhã e o início da tarde, e você depois faça o jejum no resto do dia. Eu sei que não vai ser fácil, né? Você fazer várias demonstrações de comida e depois não comer mais, mas você também vai ter acabado de... Essa estratégia de fazer a alimentação toda no intervalo da manhã e da tarde é para você não ficar com fome, né, o resto do dia. Você provavelmente vai conseguir fazer as demonstrações sem se alimentar e você vai fazer o jejum durante esse intervalo. Então você vê, né? Eu acabei de te dar 2 sugestões muito simples, muito eficazes para você introduzir o jejum na sua rotina, tá bem? Então isso é para todo mundo, né, que tem alguma dificuldade
de adaptar o jejum à rotina, basta pensar e desenhar ele da melhor forma possível com a sua vida. Tá bom, Idália? Espero que você tenha entendido, espero que você pratique o jejum dessa forma e espero que você oriente as suas clientes da Bimbi a fazerem comidas saudáveis com essa máquina, tá bem? Porque é muito possível você ter uma Bimbi e só fazer comida saudável, assim como é possível você ter uma Bimbi e comer um monte de coisa errada. Leva a marmita junto. Também é possível, Ana. Isso também é verdade. É uma opção. Olha, doutor Santiago, olha só, o famoso Doc Guru, também conhecido como Doc Berberina. Tudo bom, Santi? Estamos aqui nas nossas lives. Deu para entender então? Então é isso. Marmita também é uma excelente, parabéns, Aninha, pela dica. Só que, né, eu não sei como é que é a logística dela, lá, dando lá apresentações, de repente no intervalo entre uma demonstração e outra, ela faz um marmitex. Bom, a Flores perguntou: obrigado, doutor. Vou fazer a pergunta. Fiz o programa e agora o que está acontecendo comigo é que estou me sentindo um pouco fraca. Será de não conseguir dormir bem? Este sempre foi meu maior problema. Durmo aos arranques. E desculpe falar disto, mas tenho imensas dores musculares. Pode, por favor, receitar alguma coisa? Obrigado, estou a adorar estar no MES. Então, Flores, vou receitar para você sim. Olha lá o Doc. Eu vou primeiro falar para você, né? A gente primeiro tem que lembrar sempre, né? Quando você me deu aqui uma série de sintomas. A primeira coisa, eu sempre falo isso, a primeira coisa que você tem que ver é se você está praticando bem os pilares, né? Os pilares básicos, né? Acabei de falar disso, né? Se você falou, eu não durmo bem, tô com dores, etc, etc, você está fazendo toda a higiene do sono do jeito que ela deve ser implantada na sua rotina? A primeira coisa começa no início do dia, né? Para você fazer um reset, o seu corpo entender que começou um novo dia, você tem que se expor à luz do dia. Você tem que olhar para a luz, você tem que olhar para o dia, você tem que estar você tem que ficar na janela ou na varanda alguns minutos para o seu corpo entender que começou um novo dia. Você não pode ficar trancado em casa fazendo coisas e home offices, etc., porque a Onde é que está o carregador? Tá ali, tá ali. Que estranho. Será que tá gravando isso? Então, ouvi? Ouvi, mas não tem vídeo. Alô? Ô, pessoal. Não sei o que está acontecendo hoje com essa minha internet. Não sei, desculpa. Mas deu uma travada. Agora tá todo mundo me ouvindo, né? Se estiver ouvindo, bota aí ok, porque realmente eu não sei. Eu ia dar a dica. Não se vê nada. Pronto, eu acho que voltou. Obrigado, Aninha. Não sei, a internet hoje está meio assim. Eu acho que é o pessoal. Eu acho que é o pessoal aí, concorrente da Bimbi. Então é assim. Dicas que eu ia dar para Flores. O seguinte. Primeira coisa, né? Como eu falei, corrigir os pilares. Estratégia alimentar. Assim, estratégia alimentar. Não comer muito tarde.
não se expor muito à luz artificial durante o dia, durante a noite, né? Se expor à luz natural durante o dia. Isso é fundamental, gente. Isso está mais do que provado hoje. Você ativa os seus clock genes, né, que são os genes relacionados com o nosso ciclo circadiano. Então, luz natural de dia, fantástico. Luz artificial à noite, péssimo. Quanto mais cedo você colocar o seu... Eu vou fazer uma filmagem, gente, do meu aparelho. Não interfere com a nossa bloqueio da liberação de melatonina. Se tiver usar o mesmo telemóvel, pode programar para ser com luz amarela a partir de certa... em todos os aspectos. Dormir cedo, evitar luzes, né? Comer mais cedo possível, nada de álcool. Álcool é péssimo. Café, nem pensar. Café desfaz uma disrupção total do seu sono. E no caso dela, no caso da... Como é que é o nome dela? No caso das flores, né? Uma dica fantástica, uma vez que ela inclusive falou que está com dores musculares, é usar magnésio. O magnésio é fantástico para isso, gente. Tá com dor muscular, tá com insônia, magnésio, tá com prisão de ventre, né? Magnésio é uma dádiva para isso. Então você vai e toma magnésio, né? Pode ser, existem alguns suplementos que tem uma coisa chamada magnésio inositol, que o inositol também é uma pseudovitamina, né? Considerada uma vitamina do grupo B. E ele também tem um efeito de relaxamento, então o magnésio inositol é uma forma de magnésio fantástica para suplementação, para você tomar à noite, que vai dar um efeito de relaxamento e melhora a qualidade do sono, mas também pode ser o magnésio trionato, pode ser o magnésio glicina, ou também chamado magnésio bisglicinato. Por que esse magnésio é interessante? Porque o magnésio bisglicinato, além dele ter uma absorção muito boa, porque por ser um magnésio quelado, né, um magnésio que tá, então é isso que eu tô falando, Glorinha. Os melhores magnésios para a qualidade do sono o cloreto de magnésio é bom, mas não é o melhor. E ele tem uma desvantagem, ele é muito barato, ele é bom por isso. A desvantagem é que ele tem como sal o cloro, né? Então, o excesso de cloro no nosso corpo não é benéfico. Então, o cloreto de magnésio não é o que eu mais recomendo. Os piores é o óxido e sulfato de magnésio. O melhor magnésio. Olá, Dani. Tudo bem, Dani? O citrato para esse fim não é o ideal. O citrato ele não é muito bem absorvido, por isso que o citrato inclusive é muito usado para quem tem problemas de intestino. Para essas dores musculares e qualidade do sono, o melhor magnésio é ou o magnésio inositol, como alguém escreveu aí, ou o magnésio bisglicinato. O magnésio bisglicinato, ele é muito bom, por quê? Porque ele tem o magnésio e todos os benefícios que o magnésio tem na nossa qualidade de sono e relaxamento, e ele tem o aminoácido glicina, que a glicina é o aminoácido que vai formar no nosso cérebro, é o precursor para formar o GABA, que é o neurotransmissor de relaxamento. Então o magnésio bisglicinato é um 2 em 1. Ele tem o magnésio e tem a glicina. Tem bisglicinato, ele tem 2 moléculas de glicina. Então ele absorve muito bem, porque o magnésio bisglicinato ele é quelado no aminoácido, e aí pode ser várias marcas, pode ser a Nau, por exemplo, a Nau tem um bisglicinato muito bom, tem a MJS, aí tem a Thorne, também tem um magnésio muito bom e etc. Então, entendeu? Então é isso, higiene do sono, suplementação com magnésio, só esses dois pilares já vai fazer com que o seu corpo consiga dormir melhor, sem essas câimbras e dores musculares e muito mais relaxado. Tá bom, Flor? Vamos lá, mais uma pergunta. Lourdes Bernardes fez uma perguntinha. Olá, Lourdes, tudo bom? Selecionei sua pergunta aqui para a gente ler na live. Bom dia, Dr. Rodrigo e família Messi. Eu já cheguei ao meu peso ideal, mas como tenho síndrome do colo irritável, não me dei bem com o suco verde. Deixei de tomar. Tenho também tiroidite. Acha que devo continuar a fazer o jejum? Sinto-me às vezes fraca e com fome. Pois é, então. Primeiro ponto. Síndrome do colo irritável. Acha que devo parar de tomar o suco verde? Nunca na vida, tá bem? Eu acho que você não deve parar de usar alimentos que vão ajudar o seu intestino a desinflamar. E o suco verde, ele tem uma série de propriedades benéficas para esse fim. Só que um intestino inflamado, consequentemente, é um intestino disbiótico. O que eu quero dizer com isso? Quando você tem ali
o intestino com o processo inflamatório crônico, as suas bactérias, elas não estão equilibradas. Disbiótico é isso, disbiose. Você tem a biose, a bio, né? A vida desequilibrada. Então, disbiose é um desequilíbrio da vida. A vida que tem ali no intestino, que são nossas bactérias. E por que elas estão desequilibradas? Porque você tem uma inflamação crônica ali. A mucosa está inflamada. A analogia que eu faço é como se você tivesse uma floresta com fogo. Na floresta com fogo, você não consegue ter os animais ali. Eles vão embora, né? Nem insetos ficam ali. Vai todo mundo embora. Morrem uns, voltam outros, e as bactérias no intestino também não conseguem ficar... Oi, Dianinha, tudo bom, amor? Não conseguem ficar numa forma equilibrada num ambiente inflamado. Então, é muito normal, né, que a pessoa com cólera irritável tenha isso. Então, você nunca pode retirar alimentos que vão restituir a sua flora e desinflamar o seu intestino. Porque é isto que tá... Senão você nunca vai sair desse buraco. Se você falar assim, eu só me sinto bem comendo alimentos farináceos processados, que não me dão muita cólica, porque eles não têm fibra. Mas se você não tiver fibra, você não tem a produção dos ácidos graxos de cadeia curta que vão fazer o seu intestino desinflamar. E não pode. Então você tem que fazer sim sucos verdes, só que o excesso de fibra vai fazer com que você tenha muitos sintomas. O que você faz? Coa o suco verde. Você faz o suco verde e passa ele num voal, né? E coa ele. Porque assim você tira muito da densidade fibrosa e os alcaloides que tem ali naqueles verdes, e você provavelmente não vai sentir muito desconforto. E mesmo sem fibra, mesmo sem o excesso de fibra, o suco verde, ele dá muitos fitoquímicos que nutrem as bactérias intestinais, tá bem? Oi, Flavita, tudo bem, Mori? Live hoje está um problema que não para de cair aqui o sinal, não sei o que está acontecendo, eles estão boicotando aqui o Messi, mas não vou ficar falando que graças a Deus parou. Mas entendeu? Então, o suco verde, ele tem vários nutrientes que vão ajudar a desinflamar o seu intestino e nutrir bactérias boas. Então você não pode tirar da sua vida, tá? Se você se sente mal com suco verde integral, você vai e coa num voal e aí você toma só o suco líquido, não tem problema nenhum. Shots também são fantásticos, a cúrcuma, ela tem um papel muito interessante no processo de desinflamação e no processo de desbiose. Então a cúrcuma também deve ser utilizada nos shots se você fazer ele com frequência, etc. Em suma, quando você come um alimento saudável e não está se sentindo bem, tenta comer ele de uma forma que você consiga comer melhor. Vou dar um exemplo, né? Quando eu estou com o intestino inflamado, eu nem posso sonhar em comer feijão. Não tira o feijão da sua vida, porque o feijão tem uma série de fitoquímicos, além da fibra, que são bons para você. Então, trabalha o feijão, demolha, germina, cozinha bem, tempera ele muito bem. E, por exemplo, quando você quiser ir comer, bate no liquidificador e vê se o feijão batido no liquidificador, que eu comia quando era criança, eu adorava, né? Tipo massinha de feijão, pastinha de feijão, se você se sente mal com ele. Se você não se sentir, ótimo, vai introduzindo o feijão assim, até você conseguir desinflamar esse intestino e aí você começar a comer feijão da forma integral. Porque se você parar de comer os alimentos saudáveis porque você tem sintomas pelo excesso de fibra, você nunca mais na vida vai se curar. Eu faço analogia igual aquele atleta, né, que começou a correr e sentiu dor. Aí ele fala assim, opa, eu tô com dor no joelho, não posso correr, vou ficar aqui no sofá vendo televisão. O que vai acontecer? Aquela dor no joelho vai ficar cada vez pior, ele vai ficar cada vez mais obeso, cada vez mais difícil fazer atividade física e ele entrou num ciclo vicioso e nunca mais consegue treinar. O que ele tem que fazer? É parar de correr? Não. O que ele tem que fazer é fazer alongamento, começar a andar, né? Fazer aquecimento, várias coisas para o organismo dele começar a melhorar e ele começar a correr. Entendeu? Então você passa essa analogia para a sua alimentação. Se você não está conseguindo comer um alimento, mas você sabe que aquele alimento é o alimento certo, vai modulando o seu corpo até conseguir introduzir ele. Coma menos, coma com menos fibra, coma mais cozido, coma germinado, coma de vez em quando, mas não pode tirar da sua vida um alimento, coma orgânico, tá bem? Hoje eu estava falando isso para uma paciente. Tem muita gente que às vezes come um alimento e passa mal, culpa o alimento, mas a culpa é do químico que o alimento leva. Tá bem? Porque infelizmente é assim, gente. Hoje existe muita conservação de produtos e que você
Às vezes, eu pego uma maçã sei lá, um hotel que eu fui, e eu não sei de onde é que é essa maçã, aí eu pego essa maçã e eu corto ela ao meio e, sei lá, como metade e vou deixar ali uma metade para comer depois. E eu esqueço. E aí, horas depois, aquela maçã ainda não está oxidada. Isso não é bom sinal, porque a maçã, ela, se você abre uma maçã orgânica, né, uma maçã selvagem dessas e corta ela, logo depois ela estraga. Entendeu? Logo depois ela fica oxidada. Ela tem muito pouca capacidade de antioxidante. Aí você pega uma maçã que dura séculos, é óbvio que ela deve ter alguma coisa. É igual o leite, né? O leite da época da vovó, que vinha naquelas garrafas de vidro ou alumínio, ele durava um dia, né? Logo ela tinha que ir lá e ferver ele, etc. Agora você pega um leite, abre ele na caixinha e ele dura um mês na sua geladeira. Isto não é um alimento saudável, né, gente? Entre nós. Mas então eu acho que eu respondi, né? E a segunda parte da pergunta. Tenho tireoidite, acha que devo parar de fazer o jejum? Bom, aí assim, ela falou duas coisas que estão completamente relacionadas, né? O intestino inflamado, né? O intestino, que aquela chamou síndrome do intestino irritável. E a tireoidite de Hashimoto, que é uma doença autoimune, a tireoide. Tem muita gente que acha que tireoidite de Hashimoto é um problema na tireoide. Mas não é. A tireoide é um problema causado pela tireoide, mas não é. A tireoidite Hashimoto, a tireoide é a vítima. É um problema imunológico que anticorpos agridem a tireoide e ela inflama. Mas a culpa, o problema, a causa, você não pode tratar na tireoide. Quando você trata uma tireoidite só com o Eutirox da vida, você não está tratando o problema. Você está só colmatando, né? Você só está tratando o sintoma. Você tem que tratar a sua imunidade. Como é que você trata a imunidade? Olha primeiro para o intestino, porque é onde a gente tem a maior parte da nossa imunidade. Então, quando ela fala que tem um intestino inflamado e uma tireoidite Hashimoto, ela está falando quase que a mesma coisa, né? Ela está falando que o intestino dela está inflamado, a imunidade dela está desregulada e está produzindo anticorpos contra a tireoide dela. Ela nunca vai melhorar essa tireoidite se ela não corrigir esse intestino. E ela tem que corrigir o intestino melhorando hábitos de vida, como, por exemplo, a alimentação. Não só, mas a alimentação, sim, o fator emocional também está muito relacionado. Hoje a gente sabe que estresses, etc., alteram também a nossa função intestinal. Modular estresse é um pilar fundamental. Mas entendeu a relação, gente? Fundamental. E o nosso corpo está todo interligado, então é óbvio que teria uma relação. A tireoidite, Hashimoto e o intestino estão totalmente relacionados. Essas doenças todas tratam-se com os mesmos pilares. Aí você me pergunta, e eu devo parar de fazer o jejum? Não, claro que não. Você tem que fazer jejum. Jejum é uma das estratégias de reparação do nosso corpo. Vai melhorar a sua tireoide e vai melhorar o seu intestino. Nada mais do que deixar o seu corpo durante um tempo descansar, para ele sair do processo digestivo e ele entrar num processo reparador, entrar num processo de reparação celular. E isso acontece quando a gente não está na ativa, né? Quando a gente está naquele momento do jejum e no momento parasimpático. Então, preste atenção, gente. Isso acontece, por exemplo, no cérebro, né? Quando você está lá no sono profundo, o nosso cérebro ele tem momentos de reparação. Hoje se sabe que existe um mecanismo chamado sistema glinfático. Glinfático é como se fosse o sistema linfático da glia. Para quem não sabe, glia são células que existem no nosso cérebro, ali do lado do neurônio, que antigamente achava-se que era só para estruturar o neurônio, só para segurar ele. Por isso tem esse nome, glia, que do grego vem como se fosse cola, né? Que aí era para fixar o neurônio, diríamos assim. A glia se achava que era só para isso, mas não é. A glia tem várias outras funções e por causa da glia existe hoje o que se conhece como sistema linfático, que nada mais é do que o linfático do cérebro, que acontece quando a gente está dormindo e é como se fosse uma lavagem do nosso cérebro, para limpar as impurezas, para limpar resíduos metabólicos de um órgão que é altamente metabólico, né? O cérebro tem 2% da nossa superfície, do nosso peso corporal e tem quase 20 a 25% do nosso gasto energético. É o órgão que mais gasta energia no nosso corpo, olha que fantástico. E tem o resíduo. Toda gasto energético tem o resíduo, é o cano de descarga. E para limpar essa sujeira do cano de descarga, você precisa ter esse sistema linfático funcionando muito bem. E para funcionar bem, você tem que estar em reparação. Você tem que estar dormindo em jejum. Isso é fundamental. Então, por isso que à noite a gente não come e a gente tem que dormir o sono profundo e o nosso cérebro se limpar.
Se você não faz essa limpeza como deveria, hoje está mais que provado, uma das coisas que aumenta no seu corpo é o risco de demências como o Alzheimer. O Alzheimer, hoje já se sabe que são depósitos de resíduos nesses sistemas de glia, de neurônios, etc., que atrapalham o funcionamento do nosso cérebro. São as placas beta-amiloides, são as proteínas tau. Então, todas essas substâncias, se você tiver um sono profundo em que você limpa o seu cérebro, você diminui o depósito dessas estruturas, diminui o seu risco de ter uma demência. Vocês façam a analogia, gente, é como se fosse uma fábrica que ela fechou à noite, né? Acabou o expediente, foi todo mundo para casa, aí entra uma equipe de limpeza, a equipe de limpeza pega aqueles baldes de água e joga a água, né, para dentro da empresa, tira as máquinas do lugar e vai com uma esfregona, né, limpando bem ali, tirando toda a sujeira, né? Imagine que o seu cérebro todas as noites passa por isso. Mas para isso você precisa estar dormindo um sono profundo, ou seja, dormindo horas adequadas e sem estar cheio de comida no bucho. Porque hoje já se sabe que o processo digestivo ali na hora que você está dormindo vai atrapalhar liberação de insulina, etc. Vai atrapalhar a sua liberação de melatonina, vai atrapalhar a sua qualidade e aprofundamento do sono. Então por isso que a gente tem que comer cedo e dormir cedo. Tá? Isso é um pilar de saúde, gente. É um pilar intransponível de saúde. Tá? Se você me fala que está cansado, como identificar se tem o síndrome do colo irritável? Então, Mary, síndrome do colo irritável, como o nome diz, é uma síndrome. É um conjunto de sinais e sintomas. São aquelas pessoas que têm cólicas o tempo todo, diarreias intercaladas com períodos de prisão de ventre, né? Estão sempre com o intestino lembrando que existe, né? O intestino está sempre ali lembrando que ele existe. Você come qualquer coisa, você incha, você sente dor. O intestino está te incomodando ali o tempo todo. Ele está inflamado. É o síndrome do intestino inflamado ou irritado. Ele está ali mesmo nervoso, né? E está incomodando você. Isso é uma síndrome. Isso não é um diagnóstico de nada, tá? Ele só mostra que você tem um processo inflamatório intestinal e você tem que descobrir a causa. A causa pode ser medicamentosa, a causa pode ser alimentar, a causa pode ser emocional. Todas essas causas estão relacionadas com o síndrome do colo irritável. Você alterou ali todo o meliê do seu intestino. Alterou a mucosa, alterou a barreira intestinal, alterou a microbiota intestinal, tá bem? E aí ele ficou alterado, ficou irritado, né? Como eu fico às vezes irritado com alguns posts que eu vejo lá na internet. Eu vi aqui uma pergunta e eu pulei. Doutor fezes moles há 3 anos, todos os exames estão bem. A única coisa que foi detectado foi H. pylori no meu estômago. É possível que isso seja a causa do meu problema do intestino? Eu acredito que não, tá? Eu acredito que ele seja até mais consequência. Todos os exames estão bem, eu não sei o que você quis dizer aqui com todos os exames bem, tá bem? Porque de certeza que você não fez todos os exames, Pedro. Aí, um dos exames mais importantes que eu acho que você podia fazer, Pedro, nem é exame de sangue, é um exame de coprologia funcional, tá? Os exames de coprologia funcional, que eu já fiz aqui uma live há um tempo atrás com um técnico de laboratório, patologista, o Dr. Lúcio Lemos, e a gente falou sobre intestino. Quem quiser depois ver essa live, ele tem um teste excelente. Eu não sei quem fez essa pergunta, Pedro, se você mora no Brasil, e eu indico esse teste, que ele é muito bom, chamado Copromax. Aqui em Portugal existe um laboratório chamado Nord, que eu uso muito o exame de coprologia funcional deles, chama-se GI-MAP, ou GI 360, que são testes. O GI-MAP vê muito a parte bacteriana, microbiológica, o GI 360 vê a parte do DNA, a genômica microbiana. É uma coisa mais avançada ainda, é um teste muito mais caro, nem sempre eu peço esse até pelo custo, mas é muito interessante esse teste porque ele vê a genética da microbiota, é fantástico. E assim você consegue realmente ver se você tem algum aspecto de alteração da população, microbiota, etc. Alguma presença de parasitas, presença de vírus, presença de fungos, né? Todos esses micro-organismos que vivem no intestino. E além disso também avalia a função intestinal.
e ver a função digestiva, desculpa, ver se você tem enzimas digestivas para digerir proteínas, para digerir açúcares, para digerir gorduras. Então, o teste ainda vê inflamação, né? Faz a dosagem da calpronectina, da zonulina, para ver se você tem inflamação intestinal. A calpronectina detecta isso. A zonulina, ela detecta se você tem uma síndrome que se chama hoje, chamada Leaky Gut Syndrome, que é a síndrome do intestino permeável. A zonulina é uma proteína de ligação, né? Ela liga as células da nossa membrana, da nossa mucosa intestinal, e quando você tem essas proteínas quebradas, você tem um aumento da permeabilidade intestinal. Então esse exame mostra isso também, é muito interessante. O teste de tolerância alimentar, ele tem um problema muito sério, é que ele tem uma especificidade muito baixa, uma sensibilidade muito alta. Muitas vezes a pessoa está com o intestino inflamado e esse teste, ele dá uma intolerância a muitos alimentos que você não tem intolerância. Esse teste é muito interessante, você faz quando você estiver no auge de uma inflamação intestinal, você vai ver que você tem intolerância a maçã, a banana, a kiwi, a amêndoa, a ovo, a lácteos, a glúten, a leveduras e não sei o quê. Aí você trata a sua inflamação intestinal e faz o exame de novo. Aí você só vai ter intolerância a alguns alimentos que você realmente deve ser intolerante. Então o que eu sugiro? Que você faça esse teste quando você estiver bem. Se você faz esse teste quando você está mal, ele vai dar resultados muito fora da sua normalidade básica e ele não vai ajudar em nada, ele vai atrapalhar, tá bem? Porque você vai achar que o problema é o abacate que deu intolerante, na verdade você não é intolerante ao abacate, você está inflamada e o seu corpo está produzindo anticorpos contra tudo. Temperatura de 34,9 não é normal, tá bem? Ela é baixa. E você provavelmente, se você mediu certo a temperatura basal na hora que você acordou, você deve avaliar a sua tireoide, que é a disparada melhor causa, é a maior causa de problemas da temperatura. Vamos lá, gente, vamos ver. Não acaba. Hoje eu quero acabar com as perguntas, hein? Dentro do horário. Ainda estou no horário. Ai, ai. Sofia perguntou. Sofia Poitotti. Desculpa, Sofia, eu não sei ler seu nome. Me perdoa. Também todo mundo leu Ayub errado, então tô perdoado. O jejum ajuda a curar a inflamação? Ajuda, tá? Ele não é uma panaceia. Ele ajuda a curar a inflamação, junto com muitas outras coisas, tá? Não é que o jejum vai ser o anti-inflamatório universal, mas ele com certeza ajuda por várias vias. Eu acabei de falar uma. Quando você faz jejum, você está ajudando a reparar melhor seu intestino. Se você melhora a reparação do seu intestino, você vai diminuir esse processo inflamatório crônico intestinal que hoje muitas pessoas têm, tá bem? É uma inflamação crônica, é o que eu falo, é aquele foguinho brando que não mata, mas mói. É o foguinho brando que não destrói a floresta, não derruba as árvores, mas acaba com aquele ecossistema, entendeu? Então muitas vezes é aquilo, é aquela pessoa que continua vivendo, né? Mas ela não vive plenamente. Ela vive sempre cansada, ela vive com brain fogs, ela vive com irritabilidade, ela vive com depressão, entendeu? Porque ela tem uma inflamação crônica que não destrói, não derruba a árvore, mas acaba com o ecossistema. É uma inflamação crônica que não mata ela, mas não deixa ela viver bem, tá bem? E é muito importante a gente entender isso, gente, porque a gente imagina que inflamação crônica a pessoa tá logo cheia de dores, e inflamado e com febre. Não, você tem uma inflamação crônica subclínica. Este é o maior vilão do mundo que a gente vive hoje. É uma coisa chamada inflamação crônica subclínica. É o famoso inflammaging. É o termo americano. Se você botar inflammaging em qualquer rede de busca de artigos científicos, você vai ver a literatura que existe hoje, médica, tá? Artigos científicos, médicos, porque eu gosto de falar muito sempre isso, gente. Vocês, às vezes, ouvem, né, eu falar muitas coisas que não são muito faladas por médicos. O fato de eu falar coisas diferentes que a medicina, de uma forma geral, fala, não quer dizer que eu não esteja falando coisas médicas. Só que, infelizmente, hoje, a grande maioria, não são todos, graças a Deus, mas existe uma grande parte dos médicos que estão voltados para a medicina curativa alopática. A medicina curativa alopática é um dos braços da medicina, que eu acho fundamental, tem que existir. Para muitas pessoas, você precisa da medicina alopática curativa. E eu não tenho nada contra essa medicina,
tá? Eu até aplico ela, muitas vezes eu uso alopatia quando eu acho necessário. Mas a medicina não é só isso, né? O tratamento de uma pessoa, né? A saúde humana, ela não pode ser focada única e exclusivamente na medicina alopática curativa. É muito tosco você imaginar que você vai curar qualquer doença com remédios. Não vai. Mas eles são muito importantes, né, para o mundo funcionar bem, principalmente o mundo doente que a gente vive. Dr. Rodrigo, quem vos fala, ele não gosta dessa visão alopática curativa. Ele aceita isso, até utiliza às vezes, mas ele adora, ele é apaixonado, ele todos os dias pratica e estuda uma forma de abordagem de saúde que não é alopático, nem visando tratar sintomas. É a forma de você otimizar a sua saúde, promover saúde da forma natural, de uma forma fisiológica, equilibrando hábitos de vida, introduzindo nutrientes, né? Introduzindo a magia que a natureza nos deu para equilibrar o nosso corpo, acreditando que o ser humano é uma máquina de autorreparação. E aí, o que eu faço? Eu tenho esse paradigma. Aí eu vou estudar. E eu, todos os dias da minha vida, gente, eu estudo. Eu estudo livro, eu estudo artigo científico, eu leio ciência. Eu também não tenho nada contra a medicina esotéricas, né? Que fala de esoterismos e coisas que não... O que é esoterismo? É uma coisa que é mais etérea, né? É uma coisa que não tem um fundamento científico de estudos e trabalhos científicos. Porque não tem ainda, não foi estudado. Não estou dizendo que está errado, mas não tem. E aí eu não me baseio muito nesse tipo de medicina. Eu me baseio na medicina científica não alopática. É mais ou menos assim, entendeu? É uma medicina. A base da minha formação e a base da minha prática médica é uma medicina científica, tá? Porque o fato de eu não estar falando de remédio não quer dizer que eu esteja falando de coisas esotéricas. Mas as pessoas às vezes pensam e colocam tudo no mesmo saco. Se não é remédio, é esoterismo. Mas não é. Eu aqui estou no meio de um caminho que é assim, eu faço uma medicina científica, tá? Eu faço uma medicina baseada em evidência, porque aí volta e meia me vem posts aqui dizendo, fala assim, você está falando isso, mas isso não tem embasamento científico. Eu botei um post agora há poucos dias sobre carne e a alimentação com carne processada e a relação com cancros e etc. Aí vem pessoas, né, os carnívoros da vida, falar assim, você fala isso, mas não tem embasamento científico nenhum. Aí eu tenho pena de uma pessoa que fala isso. Juro por Deus, eu começo a me estressar, né? Vocês veem, né? Eu sou uma pessoa calma, mas eu vejo isso. Eu tenho pena das pessoas, juro por Deus, pena das pessoas que escreveram no meu post que eu coloquei sobre carne. Pode olhar ali as pessoas e se tiver alguém aqui na live, a gente discute aqui ao vivo. Mas eu tenho pena das pessoas que escreveram nesse post falando que isso não existe embasamento científico. Você fala isso porque você não gosta de carne. Você fala isso porque, sei lá, você tem um complô com os pequenos agricultores. Sei lá porque é isso. Porque essa pessoa que fala isso, ela está completamente errada. Essa pessoa, ela tem uma ignorância tão profunda em medicina baseada em evidência que eu tenho pena dessa pessoa. Juro por Deus, porque ela tá querendo acreditar no que ela gosta, que deve ser carne, né? E tá introduzindo carne no corpo dela e fica aí, né, fazendo esses comentários ridículos. Por quê? É assim, se alguém quiser ler um livro com embasamento científico sobre uma alimentação plant-based, eu proponho ler um autor chamado Michael Greger. Michael Greger é um autor, ele é um pouco fundamentalista na alimentação plant-based. Eu não sou. Ele é mais do que eu, muito mais. E ele tem alguns livros como Como Não Adoecer, How Not to Die, Como Não Morrer, Como Não Fazer Dieta. E agora ele lançou o livro Como Não Morrer Cedo, Como Ter Longevidade, em inglês. E esses livros, gente, além de serem livros com 700 páginas, no livro ele nem coloca as referências biográficas, porque não daria. O livro tem quase, 10 mil referências, artigos científicos. Ele tem uma equipe chamada Nutrition Facts, que vai ler artigos científicos. São equipe de mais de 3... Eu já até me candidatei para participar dessa equipe, que são voluntários. Mais de 400 médicos que ajudam a ler artigos para colocar evidência científica. Olá, doutora Sandrinha, tudo bem? E aí o que acontece? O livro nem consegue colocar as referências científicas dentro do livro, porque são tantas. É tanta coisa. E aí vem me dizer um indivíduo que não existe trabalho científico para dizer que você comer excesso de carnes processadas faz mal. Você vai ver livros de
defensores do carnivorismo, né, como um médico chamado, um médico não, né, jornalista chamado Paul Saladino, e você vai ver os livros dele, a quantidade de referências biográficas é ridícula. E eu já li alguns artigos que ele refere no livro, e tem muitos artigos que têm vieses absurdos, e ele citou no livro para ela. Eu li esse livro e adorei. Claro, porque esse livro é fantástico. Esse livro todo mundo devia ler, né? Dr. Michael Greger já tem aí traduções desse livro, e é um livro completamente embasado. O livro tem 5.000 artigos científicos citados no livro. Então o livro ele é um livro científico, né? Porque ele está ali todo escrito, né, com embasamento científico. Aí vem aquela pessoa que quer acreditar, né? Aquela coisa chamada percepção seletiva. É uma pessoa que quer acreditar que carne faz bem. Comer carne o tempo todo faz bem porque ela adora carne. Aí ela fica aí criticando o post que eu coloco, dizendo coisas que não são verdade, que não existe confirmação científica de que carne processada faz mal. Deve adorar comer cachorro quente, né? Deve adorar comer salsicha, deve adorar comer enchidos, e o meu post incomoda ele. O que eu posso fazer? Né? Eu só tenho que ter pena. Eu nem posso argumentar uma pessoa dessas, né? Porque é tão absurdo isso. A carne processada já é um carcinógeno, grupo 1A, né? Da Organização Mundial da Saúde. Para a Organização Mundial da Saúde colocar a carne processada do lado de tabaco, você imagina a quantidade de artigo que existe. Eu nem precisava provar nada, é só você pensar, né? Tá lá junto com o tabaco e o plutônio, que é uma radiação nuclear, né? Então você imagina a quantidade de estudo que tem mostrar que carne processada, com os seus nitritos, com os seus sulfitos, etc. da vida, ela provoca nosso corpo. Quer comer de vez em quando? Pode comer. Mas quer defender para dizer que eu estou falando que é saudável e eu estou dizendo que não é saudável? Pelo amor de Deus. E para quem não sabe, eu adoro carne. Eu adoro carne. Eu sou grupo O positivo, né? Aquele é o biotipo que, teoricamente, por ser o mais antigo, né, da nossa ancestralidade, é o que mais gosta de carnes, né? De uma época que a gente era caçador. Eu sou do Rio de Janeiro, a terra das churrascarias. Eu comi carne a vida inteira, né? Comia mais do que eu como hoje e continuo comendo, só que eu comia antigamente e eu tinha colo irritável, eu tinha acne, eu tinha sobrepeso, não tinha sobrepeso, mas eu era gordinho, né? Eu tinha gordura localizada, nunca fui excesso de peso, mas eu nunca tive o corpo que eu tenho hoje, tá? Por quê? Porque eu comia carne em excesso, com certeza, adorava, né? Mas comia em excesso. E hoje eu não como, mas não é porque eu não tenho o biotipo de sangue, não é porque eu culturalmente não comi carne, não é porque eu não goste, porque eu adoro comer carne. Só que eu não como sempre porque eu gosto mais da minha vida, eu gosto mais de ter saúde e eu sei que carne em excesso faz mal. É ao lado do tabaco, é mesmo isso. Se você quiser, coloque no Google, não acredita nunca, Dr. Rodrigo, coloque no site de busca que você quiser, pode até colocar no Google Acadêmico, tá? Que o Google Acadêmico ele é científico. E veja quais são os carcinógenos do grupo 1A da Organização Mundial da Saúde. E você vai ver ali carnes processadas. E o meu post só quis atentar quanto a isso, mas incomodou pessoas que querem comer carne todos os dias, né? E infelizmente não é. E eu não falo para você não comer carne, tá bem? Embora muitas pessoas que não comam, também não vejo nenhum problema nisso. Basta saber comer bem a alimentação plant-based. Mas eu falo naquele post de uma forma muito categórica que você não deve comer carne em excesso e nem carne todos os dias. Só isso. Não comer carne processada em excesso e todos os dias. E aí você... a dieta do grupo sanguíneo tem muitas coisas interessantes e tem muitas coisas que eu não concordo 100%. Ficou ali uma coisa fundamentalista e eu acho que não é assim. Não é tipo assim, você é um grupo AB, você não pode comer carne. Você é um grupo O, você é carnívoro. Não é assim, porque tem outras nuances que fazem com que essa coisa não seja tão digital, né? Não seja tanto isso ou aquilo. Eu comia carne e ficava inchada. Óbvio, tem que diminuir essa carne. Ajudar a deixar tabaco não é fácil. Mas a dieta do grupo sanguíneo tem alguma coisa interessante. Bom, deixa eu ler aqui a Sofia. Senão não acabo hoje. Bom dia, doutor Rodrigo. Depois de perder facilmente os primeiros 8 quilos em 3 semanas, olha aí, aluna do MES, com excelente resultado. Sofia, se você estiver aí, diz aí o que você acha, como é que foi isso. Depois de perder facilmente, botou assim, os primeiros 8 quilos em 3 semanas, estabilizei. 3 pontinhos. O famoso efeito platô, né?
e o peso não desce mais. Continua a fazer os ciclos de jejum, a água e o shot, mas oscila algumas gramas para cima e outras para baixo e nada mais. Obrigado pela ajuda. Então, você entrou no platô. Aí a gente tem que ver várias coisas. Primeiro, Sofia, você tem que perder mais quanto de peso? Eu conheço gente que já está magro e quer continuar perdendo peso. E o nosso corpo sempre tenta nos proteger. Então, se você está já com baixo peso e quer ficar perdendo peso, às vezes é difícil. A natureza é sábia e ela te protege. Eu não sei se você ainda está com excesso de peso. Mas se você está com excesso de peso, quando você tem aí o efeito platô, você tem que olhar, você tem que rever a sua vida, né? Você fez tudo direitinho, perdeu peso no início, é mais fácil, normalmente é assim, você está com excesso de peso, as técnicas funcionam muito bem, mas aí você entrou ali num platôzinho. Aí você começa a rever a sua vida, rever as estratégias do maestro, se calhar ali rever as aulas e ver o que está faltando você afinar. Porque o que acontece? Cuidado, ferro e muito jejum, tem que ter cuidado, tá bem? Você tem que ver a causa pelo qual você está com esses níveis baixos daí do ferro. Então o que acontece? Primeira coisa que eu noto quando a pessoa perdeu peso e entrou no platô, ela não está comendo de forma adequada na janela alimentar. Você fazer jejum não é você passar fome. Você fazer jejum não é você ter déficit calórico. A definição de jejum é você fazer períodos de abstinência alimentar voluntária. Mas não é parar de comer, não é comer menos. Se você está fazendo jejum, na janela alimentar é muito importante que você faça uma alimentação bastante equilibrada, bastante nutritiva, com as calorias necessárias para o funcionamento do seu corpo. Porque se você começar com déficit calóricos, o seu corpo vai entrar num processo de hibernação, né? Ele percebe uma coisa chamada starvation, né? Ele percebe que está tendo aí um déficit e aí ele tenta te proteger. A primeira coisa que ele faz, ele é desativar as enzimas que vão aí mexer com as suas taxas metabólicas. Então, atenção à janela alimentar. Não é para diminuir quantidade de comida na janela alimentar. Jejum não é diminuir quantidade de comida na janela alimentar. Jejum é não comer o tempo todo. Isso é um mantra que você tem que meter na sua cabeça. Porque as pessoas fazem 24 horas de jejum e depois comem uma salada. O corpo vai entrar em hibernação. Não tem hipótese de não entrar. Deu para entender? Cuidado com a janela da alimentação. Bom, outra coisa. Você na janela da alimentação está comendo alimento errado. Eu estou fazendo jejum, agora eu tenho o direito de comer um pãozinho inflamatório. Ponto. Não vai ter resultado bom. Por quê? Porque o pãozinho inflamatório, eu fiz aí um post aí que alguém perguntou se alimentos inflamatórios não deixavam perder peso. Eu escrevi mais ou menos, foi mais ou menos isso. Aí eu expliquei rapidamente numa via. Não é só essa, mas rapidamente numa via que as pessoas entendem. Comeu alimento inflamatório, intestino inflamou, liberou cortisol. Cortisol liberado cronicamente no seu corpo, está aumentando a glicemia. O cortisol é o hormônio hiperglicemiante. Glicemia alta, liberou insulina. Insulina bloqueou enzimas lipolíticas, você não perde peso. Então, comer alimentos inflamatórios, eles fazem você estabilizar no peso ou até ganhar peso, não pelo mecanismo calórico. Não quero saber quantas calorias tem o seu pãozinho integral. Não me interessa saber se você come um pão light. O que eu quero saber é, este pão inflama o seu intestino? Este pão caiu no seu intestino, está inflamado? Doutor, como é que eu sei se está inflamando o meu intestino? Tem gases, tem distensão, tem cólica, tem azia, tem diarreia. Você sente, o seu corpo diz. Se você comeu e está se sentindo mal, ele não está fazendo bem para você. E aí o seu corpo está tentando te ajudar, libera o bombeiro, que é o cortisol vai desregular hormônios e você não emagrece. Não tem nada a ver com caloria. O pão pode ter escrito ali atrás na composição 0 calorias. Né? A indústria adora fazer isso. Mas ele não é 0 inflamação. E o alimento inflamatório vai acabar com o seu emagrecimento. Então, o que você pode fazer? Eu, por exemplo, hoje fiz um jejum de 24 horas. Quebrei o jejum agora com uma marmita um pouquinho antes da live. E uma das coisas que tinha na minha marmita, que é um alimento, é uma dádiva anti-inflamatória, que eu como todos os dias, gente, é abacate.
entendeu? Então eu como um pouquinho de abacate e com cebola, etc. E isso daí é um boost anti-inflamatório. Aí você me pergunta, mas o abacate, doutor, o abacate não engorda? Pô, o abacate tem lá 400 calorias, 300 calorias. Pois é, o abacate emagrece, gente. Porque o abacate ele é uma gordura anti-inflamatória. O nosso corpo ama, ele tem fitoquímicos, ele tem uma coisa chamada beta-citosterol. O beta-citosterol ele é o modulador de cortisol. Então, se você come um pãozinho e te inflama e aumenta o cortisol, o abacate ele desinflama porque ele baixa seu cortisol, ele modula seu cortisol. Então, ele é excelente, inclusive, para comer à noite, porque ele ajuda a você relaxar para dormir melhor. Tem muita gente que fala assim, gente, às vezes eu faço uma papinha de abacate e eu me sinto mais relaxado. Pois é, fitoquímicos, dádivas do abacate, que eu podia aqui fazer uma live inteira só para falar os benefícios do abacate. Assim como eu podia fazer uma live inteira para falar dos malefícios do seu pãozinho integral light, que você come integral porque disseram que tem fibra e light porque disseram que não tem açúcar. E aí você acha que isso faz você ser saudável e magro. E isto está te engordando. Tá bem, gente? Shot de limão não desinflama também? Shot de limão é uma das estratégias. Você imagina, ah lá, eu como torrada com abacate. Pois é, Cristininha. Então, é que nem aquela pessoa que fala, doutor, eu como pão, mas a manteiga é light. Aí acha que o problema maior está na manteiga, o problema maior está no pão. Tá bem? É o pão que é o grande problema, o problema está ali, que tá onde as pessoas menos imaginam. Porque uma manteiga de boa qualidade, para mim, também é uma gordura boa, tá? Manteigas biológicas eu não tenho nada contra, tá? Eu tenho contra a margarina. O pão da gleba, pois é, o pão da gleba é um pão menos mal, mas não é o ideal, tá? Além de ser um farináceo, que algumas pessoas que têm uma disbiose vai favorecer a disbiose, ele pode, algumas pessoas, criar uma sensibilidade. Eu não sei também se todos os pães da gleba não tem glúten, tá? Eu acho que eles têm algumas linhas que é um pão com batata doce, etc, etc. Mas eu não sei se todos dele não tem glúten. Porque se vier com aquela coisa de, mas é o pão de fermentação lenta. Pão de fermentação lenta com o trigo astivum, né? É a mesma porcaria, tá bem? Porque vai ter menos glúten, vai ter menos fermento químico, mas não deixa de ter o glúten inflamatório, né? Do trigo moderno. Infelizmente, gente, olha, quem quiser entender mais sobre pão, quem for o viciado em pão e quiser, o trigo Barbella já é um trigo diferente, aí já é um trigo ancião, é outro nível, mas você não vê pães com trigo Barbella aí na pão da... Exatamente, Aninha, não é milagre, aí já a pessoa resolveu o problema comendo pão, é um processado também, e também lembrar que hoje é um industrializado, eu não tenho muita certeza 100% se a composição é boa, tá? Mas pronto, o trigo Barbella sim, se você achar uma padaria artesanal com trigo Barbella é muito melhor. Fermentação lenta, massa mãe, né? E o trigo Barbella, esse é um trigo ancião. É um trigo de uma época antes do trigo hibridizado. Quem quiser se aprofundar mais nesse assunto, eu sugiro ler um livro que é um clássico, né? São daqueles clássicos da medicina funcional, que é chamado Barriga de Trigo. Um autor chamado William Davis. É um cardiologista que estudou muito, se aprofundou muito no estudo do trigo, e ele escreveu um livro fantástico já há muitos anos atrás e que fala do trigo, né, e da mudança que ele houve ao longo do tempo. A Márcia aqui falou do trigo sarraceno, né? Aqui a gente fala de um cereal, ou chamado pseudo-cereal, que é uma dádiva, né? Eu falo muito do trigo sarraceno, porque o trigo sarraceno, ele não existe, né? Ele é dos cereais, talvez um dos melhores, porque ele é um dos cereais que tem maior concentração de lisina, que é um aminoácido essencial, que ele é fantástico para a produção do colágeno, para a reparação do intestino. Então eu até ensino lá no clube como a gente faz pão de trigo sarraceno, porque é muito simples, é uma delícia, e esse você pode comer de olho fechado, porque você faz com trigo integral, você faz de uma forma super natural e artesanal, sem fermento, né, usando só bactérias do trigo mesmo. Ele é gostoso, né? Basta se você começar a fazer, que você pega a prática, no início às vezes você vai fazer uns errados, etc. E você faz em casa, é super barato, você com um pouquinho de trigo você faz um pão, e é o trigo sarraceno, né? Que é uma dádiva. Ele tem esse nome trigo, que confunde as pessoas, porque parece que é da família do pão, mas ele é zero glúten, ele tem mucilagem, ele tem fibra, ele é maravilhoso. O trigo sarraceno é uma dádiva. Ele está no top 5 dos cereais e ele é muito utilizado na Rússia, tá? Os russos utilizam muito o trigo sarraceno para doces e para aveias, para pães, etc. E às vezes assim, a gente até nota que os russos têm até
às vezes corpos, né, são pessoas mais fortes, mais delgadas, etc. Pode ser que o trigo sarraceno seja um dos segredos, né? Porque na Rússia lá eles têm, né, são povos muito fortes, muito grandes, né? E o meu ficou horrível. Tem que ir tentando, faz com... Exatamente, pode fazer revelar com trigo sarraceno também. Excelente. Mas eu não sei se é isso. Eu sei que a gente tem que olhar, né, para os povos que têm assim, algumas características interessantes e nos aprofundar na alimentação deles, né? Porque ali vai sair, vai ensinar alguma coisa. Como eu falo muito, né, nas aulas do MES, eu acho que eu falo isso desde o MES 1. Nós já estamos no MES 13, né? 4 anos depois. E eu ainda falo, eu tenho isso que eu tenho no slide da aula do MES 1, falar da batata roxa, né? A batata roxa, né, que é aquela batata utilizada em Okinawa, que é a base da alimentação, talvez seja um dos alimentos mais utilizados, né, por aquela população centenária, que é tida como um alimento que engorda, dói o peito, né, quando a pessoa fala que batata engorda, porque a pessoa coloca tudo no mesmo saco e acha que esses carboidratos tubérculos, eles engordam, né, porque é um comedor de pãozinho e não sabe que é o pão que inflama. A batata, né, além de ser uma sequência de glicose, né, ela tem uma alta concentração de amido, a batata roxa ela tem alta concentração de fitoquímicos roxos que são remédios. Então a batata doce é um remédio. Aí o que acontece? O que tem mais 13 aí, Ana? A Ana tá aí feliz da vida, que eu não sei o que é. Você é uma figura, Aninha. Então a batata doce é um remédio. A antocianosídeos, antocianinas e protoantocianinas, aquelas substâncias que tem no mirtilo, por exemplo, a batata roxa, ela tem esse pigmento roxo por causa disso. Então, por exemplo, lá na quinta do avô Zé, onde eu pego cabaz, eles plantam batata roxa, né, alguma parte do ano, e aquilo daí é uma dádiva, você tem que comer. Para quem acha que batata engorda, eu sugiro aí ler sobre as Blue Zones e Okinawa, que vocês vão ver as coisas que eles comem lá para ter 100 anos. Então é isso, você tem que olhar sempre o que está causando o seu platô. Se é a alimentação errada na janela da alimentação, se você está comendo pouco na janela da alimentação, se você ainda está com o intestino inflamado, se você está com excesso de estresse, se você está com alteração do sono, outros pilares, com o corpo muito intoxicado, porque você tem toxinas ambientais, se entope de desodorantes e pastas de dente com flúor, e aí você desregula a sua tireoide, eu não sei. Veja, fora, né, das estratégias de jejum que você parece já estar praticando bem, o que pode estar causando esse efeito platô, porque com certeza absoluta você vai achar a causa. Vamos lá ver se ainda tem alguma pergunta. Eu acho que ainda tenho mais uma aqui. Eu tenho o depoimento da Aninha. Olha só que depoimento. A Ana, que participa aqui, minha monitora do MES, ela fez esse depoimento, gente, olha que lindo. Lutei com compulsão alimentar durante muitos anos. Cheguei a entrar no Biggest Loser, Portugal, na SIC. Olha, ela foi participante daquele programa Biggest Loser. Que legal, Aninha, eu não sabia disso. Chamado Peso Pesado, em 2011, ou seja, mais de 10 anos. E perdi 40 quilos em 3 meses. Você vê que esse programa ele foi muito interessante. Ele teve uma perda de peso de grande parte dos participantes. Depois, quando foram ver, existe um estudo científico na literatura médica, tá bem? Quem quiser, coloca no Google Acadêmico, no PubMed, o estudo do Biggest Loser. E aí ele vai mostrar esse estudo que fizeram, né? Avaliaram os participantes do Biggest Loser muitos anos depois que acabou o programa. E 90% tinham engordado de novo. Eu acho 95%, eu já não lembro a porcentagem, mas mais de 90% tinham engordado e muitos até o dobro do peso que tinham antes. Todos, né, voltaram a ganhar peso porque acabaram aquela rotina intensiva de alimentação com restrição, né, atividade física extenuante, e aí você teve ali uma perda de peso temporária, forçada, né? Aquela perda de peso que eu chamo química provocada, e depois você voltou a ganhar peso, é óbvio. Né? O MES ele é desenhado completamente diferente, em que eu não proponho nenhuma restrição calórica, eu proponho diminuição da frequência da alimentação, eu não proponho que você pare de comer alimentos gostosos, porque eu mando você comer frutas, verduras, legumes,
tubérculos, vai comer tubérculo à vontade, come oleaginosas, come semente. As pessoas do MES fazem muito esse testemunho. Se tiver alguém aqui, confirma. Eu nunca comi tanto na minha vida e eu não paro de perder peso. Por quê? Porque não existe isso de você fazer restrição da quantidade de comida de uma pessoa. Você tem que modular o tempo e a qualidade do que ela come. Tá bem, gente? Então, aqui, ela participou, depois recuperei e quase dupliquei nos anos seguintes. Então, é exatamente esse, olha, duplicou, perdeu 40 e ganhou 80. Não sei se foi isso tudo, mas parece pelo que você falou aqui que foi isso. Porque a compulsão continuava lá. Sempre me recusei a fazer cirurgia bariátrica, porque sabia que o problema estava na compulsão e no mindset. E a cirurgia bariátrica tem uma série de consequências, aí ritual confirmando o que eu falei. De repente, assustei-me com as análises que fiz e decidi que queria mesmo tratar minha saúde. Muita coisa resultou a muito curto prazo para perder peso, mas nada resultou a médio e longo prazo. Até que conheci o MES. Não tenho episódios de compulsão e não vejo essa alimentação como um período que tenho de fazer para perder peso e depois voltar a comer como antes. Implementei mesmo isso na minha vida, porque perder peso é ótimo, mas eu quero mesmo é ter saúde. Prometo uma coisa, se eu consigo, toda a gente consegue. Botou um coraçãozão. Tenho partilhado a minha viagem no meu Instagram, para quem quiser, dê uma olhada, o MES da Ana, que é ela aqui que não para de falar, a Aninha. Fico muito feliz de alguma forma inspirar. Acredito que isso me inspira e a mim também. Acredite que isso me inspira e a mim também. Gratidão, estamos juntos. Pois é, Aninha, esse depoimento que me deixa arrepiado, né? Eu fico aqui todo arrepiado quando eu leio esse depoimento de vocês. Realmente, fico até com o lágrima nos olhos, né? Porque a gente quando tem um propósito da vida e vê esse propósito sendo praticado, né? E agora você vê a Ana, né? A Ana não só ela se transformou, como nesse momento ela é um centro, ela é um router, né? De transmissão desse conhecimento para as outras pessoas. Hoje ela está influenciando pessoas com a transformação dela. Então, olha, gente, a cascata de coisa boa, né? Que isso pode gerar. Não fala que salvou minha vida, que aí eu vou chorar, hein, pô. Para com isso. Você vê a cascata de positividade, né, que isso pode gerar, né, porque é uma corrente do bem. E isso é maravilhoso. Parabéns, Ana. Você é a responsável pelo seu sucesso, tá? Porque nem todo mundo que passou pelo MES teve esse resultado que você teve e está tendo. Muitos e muitos tiveram, graças a Deus, a grande maioria, mas nem todos, porque muitos estavam esperando uma pílula mágica e o MES não é isso. O MES é uma transformação, mas é uma transformação de hábitos e com a introdução de hábitos prazerosos, de coisas que fazem você se sentir bem, de coisas que vão fazer você depois ter uma percepção subjetiva de que quanto mais você fizer, mais você vai se sentir bem, e isso gera uma bola de neve. E aí você começa a entrar nesse processo e aí já não quer mais sair. É o que eu falo, as pessoas que entenderam o MES, praticaram e se transformaram, nunca mais voltam para os hábitos errados que tinham antes, porque elas sabem que aqueles hábitos levaram ela para um buraco. Então isso é fantástico, isso é transformador. Mas não é nenhuma dietinha da moda, não é nenhuma restrição calórica momentânea que vai fazer isso na sua vida, porque isso não vai acontecer. Na restrição calórica você tem sofrimento, você fica contando as horas para começar a comer e etc. E aí isso não dá certo, tá bem? Você tem que introduzir... Porque o que acontece, gente? Se você fizer da forma certa, você modula os seus hormônios. E quando você modula os os hormônios têm um poder muito grande de modular você. E aí você faz tudo isso de uma forma natural, uma forma que eu chamo automática. Você introduziu um hábito, esse hábito se estabeleceu e você faz de uma forma automática. Entendeu, gente? É como a Márcia está falando aqui, é um estilo de vida. Vamos lá, última pergunta de hoje, gente. Uma questão. Não podendo ainda introduzir o grão de bico por causa do meu intestino inflamado. Olha só, gente, é impressionante como é que hoje as pessoas têm intestino inflamado. Já repararam? Poderia experimentar consumir de forma de hummus, né? Para quem não sabe, o hummus é aquela pasta de grão de bico muito consumida nos países árabes, que eu adoro, como com muita regularidade, e que é nada mais do que o hummus depois trabalhado e misturado com alho, etc. A propósito, fiz a receita do hummus do Clube Ayub e foi um sucesso. Já faz parte dos lanches que a minha filha leva para a escola. Botou coraçõezinhos, gratidão, Dr. Rodrigo, já consigo substituir as bolachinhas e outros processados por lanches saudáveis
E muito obrigado. Pronto, é aqui então, tá vendo? Trocou bolachinha por lanche saudável, vou dizer cenourinha com hummus, olha que maravilha, isso é de babá, né, gente? Você pega aquelas cenourinhas, corta em tirinhas, ou então beterraba, corta em tiras, ou então courgette, corta em tiras, faz um hummus daquele que tem lá no clube, delicioso, pega esse hummus e come. Gente, isso é de chorar de gostoso, né? Com bastante alho, né? Com bastante azeite, sal. Isso é uma dádiva. E como você falou aqui, é perfeito isso. Você, se numa fase inicial tá com intestino... Eu acabei de falar, eu comecei a live falando sobre isso. Olha que interessante, gente. A pergunta da Marisa, né? Ela foi exatamente igual à primeira pergunta dessa live. Para quem não viu, depois eu deixo a live gravada. Mas eu falei sobre você não desistir de uma alimentação saudável porque o seu intestino não tá bom. Então eu falei para você, por exemplo, triturar o feijão e comer o feijão triturado. E agora no final da live, ela vem falar do grão de bico, a outra leguminosa que é uma dádiva e que você não pode parar de comer se você come grão de bico e se sente mal. O grão de bico, gente, é uma dádiva da alimentação. Então o que você tem que fazer? Você tem que trabalhar o grão de bico, demolhar bem ele, o grão de bico sai muita espuma, até parar de sair essa espuma, você vai trocando a água, vai deixando ele de molho, né? A água tem que ficar praticamente sem espuma nenhuma. Depois você germina ele, mais aí umas 12, 24 horas, o grão de bico tapadinho na peneira, e depois você vai, cozinha ele e faz o grão de bico. E você pode consumir ele, porque aí você já desestruturou a fibra e vai facilitar muito para as suas bactérias intestinais, para não ter muita fermentação bacteriana. E aí você está introduzindo esse alimento com todos os benefícios dele, né? Menos a fibra estruturada e para o seu corpo funcionar bem. A fibra estruturada, ela daria uma vantagem adicional, porque a fibra estruturada você absorve mais lentamente, né? É um carboidrato que o seu corpo vai lentamente digerindo e absorvendo. Você dá trabalho para o seu intestino. Parte dessa fibra não digerida vai ser alimento para suas bactérias intestinais. Então a fibra sempre, quanto mais estruturada, melhor. Mas se você em alguns alimentos desestruturar ela, porque você está passando por uma fase de adaptação, porque seu intestino ainda está inflamado, etc., não tenho nenhum problema. Não tenho nenhum problema quanto a isso. Eu só não posso admitir que uma pessoa tire da alimentação alimentos saudáveis, porque um nutricionista mandou tirar, porque, sei lá, era FODMAPs, ou porque você se sente mal e aí alguém falou, não coma isso porque isso te faz gases. Se faz gases, trabalhe esse alimento, mas não tire da sua vida de uma forma definitiva, porque é este alimento que vai te curar. Tá? Igual, como eu falei, a analogia da atividade física, para quem não viu, veja de novo o início da live. Você não pode parar de correr porque você sente dor, você tem que alongar, você tem que aquecer, você tem que trabalhar o músculo, você tem que trabalhar o seu intestino para que ele, junto com uma alimentação saudável, ajude você a se curar e ter saúde. Tá bom, gente? E com este discurso, hoje já passando só 15 minutos do horário, né? E não meia hora, como tem sido as lives. Eu me despeço, já está na hora de a gente descansar. Gente, muito obrigado por tudo. Respondi aí todas as perguntas do MES hoje e bastante perguntas aí do pessoal que está assistindo, mas eu prometo que numa próxima live eu respondo mais, tá bom? Então um pouquinho cansado, tem que descansar, fiquei nervoso aí no meio, que eu falei um pouquinho sobre o post da carne, para quem quiser depois vai ler o post, e se vocês puderem também comentem esse post, né, falando o que vocês acham do fundo do coração, depois eu vou ler, tá? Mas só não falem coisas que vocês não sabem por uma percepção seletiva, né? O que é percepção seletiva? Aquela vontade que você tem de acreditar naquela coisa, né? Então você lê um artigo que falou assim, comer gelado afinal faz bem para a garganta, né? Aí você vai comer gelado porque você ouviu um artigo que faz bem para a garganta, porque você quer acreditar que o gelado faça bem para sua garganta e a gente sabe que não é assim, tá bom, gente? Beijinho, boa noite, obrigado por tudo, Paulinha, Lídia, vocês são mais lindas, amo vocês. Até a próxima live, gente. Obrigado por tudo.